Bom dia, meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Hoje é domingo, dia 24 de janeiro de 2021 e louvado seja o nome do Senhor que permitiu que chegássemos a mais uma escola bíblica dominical online. Nós estamos estudando a nova revista da EBD, produzida pela Convenção Batista Mineira, que tem o título Bases Bíblicas, e o foco principal da revista e da convenção ao longo do ano de 2021 é que possamos aprender um pouco mais sobre a história e a teologia dos batistas. No estudo dessa manhã, que é a terceira lição dessa revista, nós vamos aprender sobre as reformas no cristianismo. É importante você estar atento àquilo que vai ser ensinado e prestar bastante atenção para você poder absorver de fato todo o conteúdo do nosso estudo nessa manhã. Mas vamos orar e pedir que o Senhor venha estar nos abençoando nesta manhã. Obrigado, Deus, por essa oportunidade de estar aprendendo um pouco mais em relação à Tua obra, as coisas do Senhor. Que a nossa mente, ó Deus, possa estar voltada somente para o aprendizado. Que o Teu Santo Espírito venha estar nos iluminando para aprender mais daquilo que será ensinado nessa manhã. Perdoa os nossos pecados, glorifica o Teu nome nessa manhã. Oramos em nome de Jesus. Amém. As reformas no cristianismo. Este é o título do nosso estudo nesta manhã. No estudo passado, aprendemos que os batistas não tiveram um único fundador, como por exemplo a igreja luterana, que teve Lutero como o grande fundador desta igreja. Os batistas vieram de movimentos espontâneos que surgiram na Europa e que buscavam um retorno aos princípios da palavra de Deus, princípios esses que estavam esquecidos, deixados de lado. Um destes movimentos era chamado de anabatistas. Guardem esse nome, nós vamos falar um pouco mais à frente sobre ele. Os anabatistas, que surgiu no século XVI, na mesma época em que eclodia a reforma protestante. Para entender melhor o movimento anabatista, é necessário compreender o contexto histórico, político, social e religioso da época. Compreender os motivos e os efeitos que a chamada reforma protestante trouxe para a sociedade europeia e também para toda a cristandade. O primeiro ponto que eu quero compartilhar com os irmãos nessa manhã é a situação religiosa do cristianismo no século XVI. O cristianismo no século XVI passou por uma crise profunda. A crise, na verdade, teve início desde que o imperador romano Constantino proclamou em 313 d.C. a liberdade de culto para os cristãos que antes passavam por ferrenhas perseguições. Em 380, o imperador Teodósio I converteu a fé cristã em religião oficial do Império Romano, transformando a igreja cristã em católica apostólica romana. O nome católico significa universal, ou seja, o objetivo era transformar o cristianismo da forma que foi implementada na época como uma igreja católica apostólica romana em âmbito universal. A união do poder temporal com a fé cristã não fez bem ao cristianismo, o cristianismo puro e simples desde a época do Senhor Jesus, que se distanciou cada vez mais dos princípios do Novo Testamento. Essa união de poder temporal com a fé cristã, poder temporal aí, entenda-se como o Estado, essa união fez muito mal ao cristianismo puro e simples da época do Senhor Jesus. Durante a Idade Média, século de número 5 ao século de número 15, a Igreja Católica Apostólica Romana se confirmou como uma das maiores instituições religiosas e políticas em todo o mundo. No século XVI, alguns monges iniciaram tentativas de reforma na doutrina católica. Dentre eles, destacou-se a figura do monge Martinho Lutero, que contestava as doutrinas e os ritos católicos. O cenário religioso da época era o seguinte, acompanhe comigo aí no slide que está sendo projetado. A Igreja Católica vivia um período de embelezamento de seus templos.
Os fiéis tinham grande fé no poder miraculoso de relíquias tidas como sagradas, o que resultou em comércio das mesmas, consequentemente, heresias e idolatrias. Ensinavam a doutrina da penitência como forma de absolvição dos pecados. Praticavam também a chamada da venda das indulgências, ou seja, o pagamento em forma de oferta para a igreja, que poderia absolver o pecado dos pecadores. Assim, o fiel teria a remissão total ou parcial dos seus pecados, pagando um tributo à Igreja Católica, como nós dissemos, tinha o nome de indulgência. Dessa forma, a igreja distanciava-se cada vez mais dos princípios bíblicos iniciais. Ela aceitava com peso de revelação as tradições adquiridas com o tempo, colocadas acima das Escrituras, ou seja, aquilo que surgiu com o tempo, as chamadas revelações, foram colocadas em cima da nossa regra de fé e prática, que é a palavra de Deus. Além disso, monopolizavam a leitura da Bíblia, que era escrita somente em latim, com a intenção de mediar o encontro dos fiéis com o livro sagrado. Somente os sacerdotes poderiam interpretar seus escritos. Tornou-se inimiga do espírito científico de investigação, que era a marca daquele momento e que dava início à chamada da Idade Moderna. A reforma protestante é o segundo ponto do nosso estudo nessa manhã. É neste cenário que surge no horizonte a figura do monge agostiniano e professor de teologia Martinho Lutero. Ele foi o grande idealizador da reforma protestante quanto às práticas da venda de indulgência feitas pela Igreja Católica. Como nós dissemos, a indulgência era um tributo que as pessoas pagavam para ter o perdão total ou parcial dos seus pecados. E Lutero, ele foi firme contra essa doutrina católica. Ao perceber os erros praticados pela Igreja Católica e suas autoridades, Lutero aprofundou seus estudos na Bíblia e, a partir da leitura do versículo bíblico que está em Romanos capítulo 1, 16 e 17, o justo viverá pela fé, iniciou a escrita das famosas 95 teses que questionavam os ensinos e práticas dos membros do clero católico. De maneira resumida, as 95 teses de Lutero, que serviam como pilar para a reforma protestante, foram condensadas nos chamados 5 solas. A palavra sola vem do latim e significa somente na língua portuguesa. E os 5 solas são: primeiro, sola fide, que significa somente a fé. O ser humano é justificado única e exclusivamente pela fé, sem um acréscimo das boas obras ou do mérito humano, como ensinava a Igreja Católica. A fé salvadora é evidenciada pelas boas obras, mas não determinada por elas. O crente é justificado pela fé e somente pela fé. Segundo, sola scriptura, que significa somente a Escritura. A Bíblia é a única palavra de Deus, pois foi inspirada por Ele, sendo assim a única fonte de autoridade para a doutrina cristã. Por isso, a Bíblia não exige interpretação fora de si mesma e, portanto, não está sujeita a ser interpretada pela tradição católica ou por qualquer outra tradição. Terceiro, solus Christus, ou somente Cristo. Cristo é o único mediador entre Deus e a humanidade, e não há salvação através de nenhum outro. Este ensinamento evidencia o sacerdócio universal dos crentes, ou seja, sem a necessidade de intermediação humana para se chegar a Deus. A partir do Senhor Jesus, Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Não precisamos mais de sacerdotes para isso.
Quarto, sola gratia, ou somente a graça. A salvação é dada à humanidade por graça divina, isto é, um favor imerecido. Não há nenhum mérito humano na salvação, que é um presente, uma dádiva de Deus. E por último, soli Deo gloria, que significa somente a Deus a glória. Toda a glória é devido somente a Deus, uma vez que a salvação é realizada através de sua vontade e ação. Os seres humanos não são dignos de receber glória nenhuma, por isso não devemos ser canonizados e nem adorados. Lutero também foi autor de uma das primeiras traduções da Bíblia para a língua alemã, algo que não era permitido sem autorização da Igreja Católica. Obviamente, por lutar contra a doutrina católica, em 1520, a Igreja Católica excomungou Lutero pelos seus ideais reformistas. Além de Lutero, a Reforma teve outros grandes homens de Deus que lutaram para que a Igreja voltasse aos princípios bíblicos. Homens e líderes como, por exemplo, João Calvino, em Genebra, na Suíça, Ulrich Zwinglio, também na Suíça, porém em Zurique, Menno Simons, na Holanda, Thomas Cranmer, na Inglaterra, dentre outros. Vamos entrar agora no terceiro ponto, que é a Reforma Anabatista. Com a Reforma Protestante, os princípios bíblicos da justificação pela fé e do sacerdócio universal dos crentes ou dos salvos foram novamente colocados em foco. No entanto, os reformadores Lutero, Calvino e Zwinglio mantiveram algumas práticas católicas, como por exemplo o batismo de bebês e a vinculação entre igreja e Estado. É neste contexto que surgem então os chamados anabatistas, para os quais a reforma protestante não foi completa, tendo em vista que o poder espiritual da igreja continuou atrelado ao poder secular dos governos humanos. Eles não concordavam com algumas práticas católicas em voga na igreja reformada e defendiam que a Bíblia deveria ser a única fonte de autoridade. Os princípios fundamentais defendidos pelos anabatistas eram a rejeição dos padrões fixos de liturgia na ceia do Senhor, que não é um sacramento ou um meio de graça. A igreja deve ser sustentada por suas próprias congregações e não pelo Estado. A igreja deve se reunir numa casa simples, sem esculturas ou quadros ou obras de arte, para evitar veneração. A guerra é absolutamente rejeitada. Um crente não deve ir à guerra. O batismo na água é rico em simbolismo, é um ato simbólico, pois indica morte para o pecado e ressurreição para uma nova vida. O batismo é somente para os crentes, pois as crianças já possuem a condição de salvos sem a necessidade de batismo. Esses princípios foram combatidos na época tanto pelos católicos quanto pelos protestantes, principalmente depois que os anabatistas suíços resolveram desligar-se da igreja estatal ou a igreja que era junto com o Estado. E todos então foram rebatizados. O nome anabatista significa exatamente isso, rebatizadores ou rebatizados. O conselho da cidade de Zurique reagiu banindo os anabatistas daquela cidade, condenando-os alguns à prisão perpétua ou até mesmo por morte por afogamento. Por que por afogamento? Já que os anabatistas queriam batizar por imersão, o conselho de Zurique, não aceitando os princípios anabatistas, então afogavam aqueles homens e mulheres, dizendo: vocês não querem ser batizados? Então morram por esse batismo inventado por vocês.
Entre os anabatistas e os batistas há algumas similaridades, contudo, há algumas diferenças que devem ser abordadas. Como, por exemplo, alguns anabatistas praticam o batismo por aspersão e não por imersão como os batistas. Os anabatistas são pacifistas ao extremo e se recusam a fazer juramentos. Os anabatistas se recusam a participar do Estado, enquanto os batistas podem ser funcionários públicos, prestar serviço militar e etc. Os anabatistas creem em um estado de sono da alma, período entre a morte e a ressurreição do crente. Os batistas não creem assim. Os anabatistas nos legaram uma rica herança. Com eles, aprendemos que a separação entre igreja e Estado é fundamental para a existência de uma igreja forte e livre. Aprendemos também com os anabatistas que o batismo deve ser ministrado apenas àqueles que são crentes em Jesus, arrependeram de seus pecados e professaram a sua fé em Cristo Jesus. Eu concluo o nosso estudo dizendo que, mesmo admitindo que houve certa influência dos escritos, dos ensinos anabatistas sobre os primeiros líderes do movimento batista, é preciso admitir também que nunca existiu uma unidade formal entre os batistas e os anabatistas. Até porque, de suas doutrinas e princípios, pouca coisa é praticado pelos batistas atuais. Amém. Nós encerramos assim então o estudo de hoje, a terceira lição, aprendendo um pouco mais sobre a história e a teologia dos batistas, que teve como tema as reformas no cristianismo. E recapitulando, compartilhamos os seguintes pontos nessa manhã: a situação religiosa no cristianismo no século XVI, a reforma protestante, e aí fizemos uma abordagem de Lutero e dissemos que as 95 teses de Lutero se resumiram nas 5 solas da reforma protestante. Falamos também sobre a reforma anabatista. Daqui a pouco, às 10 horas, nós teremos nosso culto online. Eu tenho certeza que, assim como o Senhor nos abençoou na Escola Bíblica Dominical, Ele estará também nos abençoando no culto online. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família. Fiquemos todos na graça e na paz do Senhor Jesus. Daqui a pouco estaremos juntos mais uma vez, na mesma comunhão, de forma online, às 10 horas, para celebrarmos ao Senhor. Deus abençoe a todos.